Oi galerinha do sexto ano, tudo bem? Estamos nós aqui de volta para a segunda aula de matemática. Então, como a gente tinha dito na aula passada, ficou uma tarefinha para vocês fazerem. Espero que tenham todos feito a tarefa, anotado as dúvidas, para a gente já ir pensando em como resolvê-las, tá bom? Como hoje nossa é a segunda aula, então nós temos a data de forma diferente aqui, lembrando novamente o número romano, o número egípcio e depois a nossa aula passada, que é a propriedade distributiva da multiplicação, que a gente falou sobre ela. Então aqui eu tenho dia 14, aqui 4, mês 4, e aqui eu tenho 2 vezes 1000, que dá 2000, mais 2 vezes 10, que dá 20, 2000 mais 20, 2020. Lembrando que nós estamos fazendo aqui a distribuição na multiplicação. Tá lembrado? Então, 2 vezes 1000, 2000, mais 2 vezes 10, que dá 20, 2000 mais 20, 2020. Isso lembrando que foi estudado na aula passada, hein? Então, galerinha, hoje nós vamos fazer a resolução dessas atividades que ficaram. Quer dizer, não vou fazer todas. Eu vou fazer 2 dessas atividades, mas as demais vão estar lá para vocês com o gabarito no portal, finalizando a aula, provavelmente ela já vai estar lá para vocês. Tá? Então a intenção é deixar todo o exercício resolvido para que vocês possam fazer a conferência. Lembrando de anotar as dúvidas, não esqueçam disso. Então o nosso primeiro exercício está lá no livro na página 45, é o exercício número 23, que ele fala assim: resolva essas operações. Eu tenho certeza que na página 45 a resolução desse exercício não deve ter sido nada difícil para vocês, que vocês já fazem isso de uma forma bem tranquila em sala de aula. Mas eu escolhi o exercício a letra C porque ela apresenta um posicionamento de forma diferente. Então eu até escolhi propositadamente para que vocês percebam que aqui eu tenho 38 vezes 7.048. Na resolução dela, lembra que eu disse, a propriedade comutativa, se eu comutar, mudar de lugar, isso não vai alterar o meu resultado. Então, se eu escrever aqui 7.084 vezes 38, o resultado tem que ser o mesmo. Eu só comutei ela, só mudei de lugar. Isso para facilitar que você possa representar isso daquela forma, no método que vocês já fazem, que é o método comum, usando o algoritmo. Então, nós vamos pegar lá 7.084 vezes 38, que é o que a gente vai fazer, tá? Porque não vai alterar o resultado. Então, nós vamos multiplicar aqui, 8 vezes 4, 32. Então, ficam 2 unidades e vão 3 dezenas. Logo, eu vou ter 8 vezes 8 dezenas, vão dar 8 vezes 8, 64. 64 com mais 3 vão dar 67. Então, eu tenho 7 dezenas e vão 6 centenas. 8 vezes 0, 0. 0 vezes 0 com mais 6 vai dar 6. E 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. Então, eu tenho aqui o resultado. Multiplicamos o valor 8 por todos os algarismos. Então, agora nós vamos multiplicar o valor 3. Então, mais 3 vezes 4, 12, 2 vai 1, ou no caso, uma dezena. 3 vezes 8, no caso, 3 vezes 8, 24, com 25. 3 vezes 0, 0 com 5 vai dar 5. E 3 vezes 7, 21. Então, eu vou colocar aqui 21. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, porque ficou bem apertadinho. Só para ficar mais visível para vocês, eu vou colocar um pouquinho mais aqui no centro. Vamos só centralizar melhor isso, para que não fique dúvida, tá? Então, vamos colocar aqui 7.084 vezes 38. Como nós já vimos, 32 com 3, 64 com 3, 67, 7 com 6, que vai dar 6, e aqui 56. 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 8, 24, 25, 5 vão 2, 3 vezes 0, 0 com 2 vão dar 2, e 3 vezes 7, 21. Então, vamos colocar aqui, ajeitando isso, Então, eu vou ter 2, 9, 11, fica 1, vai 1,
8 e 1, 9, 5 e 1, 6, então aqui 2. Então eu tenho 269.192. Tudo bem até aí, galera? Alguma dúvida nisso? Então nós vamos para o próximo exercício, que é o exercício de número 25. O preço à vista de um automóvel é R$ 32.800. Para pagamento a prazo, o comprador deverá dar uma entrada no valor de R$ 10.000 e mais 6 parcelas de R$ 4.009. Qual o preço final do carro para um consumidor que vai optar pelo pagamento a prazo? Então, caso ele compre à vista, o quanto irá economizar? Nesse caso, eu tenho duas perguntas para responder. Então, eu tenho a questão de pagamento a prazo, quanto ele pagaria, e depois eu quero saber qual é o valor à vista que ele vai pagar. Lembrando que, se ele comprasse à vista, o automóvel ficaria em R$ 32.800. Mas como ele vai comprar a prazo, nós vamos ver então qual é o valor que vai ficar o total. Ele tem que dar uma entrada de R$ 10.000, então R$ 10.000 e mais 6 parcelas de R$ 4.009. Então eu vou ter R$ 10.000, R$ 10.000 mais. Eu vou fazer agora a multiplicação de 6 parcelas de 4.009 aqui do ladinho, tá? Então vamos pegar 4.009 vezes 6 parcelas. Então nós vamos ter 6 vezes 9, 54, 4 com 5, 6 vezes 0, 0 com 5 dão 5, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24. Então vai dar um total de R$ 24.054. Então deu R$ 24.054. Esse é o valor que ele vai pagar nas 6 parcelas. Sendo então o total do carro a soma de 10.000 mais os 24.054, que é o valor a prazo. Então o valor total a prazo que ele vai estar pagando é R$ 34.054. Vamos lá, R$ 34.054. Então, se ele comprasse o carro a prazo de R$ 32.800, ficaria R$ 34.054. Acabamos o exercício aqui? Não, Porque ele ainda queria saber qual é o valor que ele economizaria se ele comprasse à vista. Então, se ele comprasse à vista, nós vamos ter à vista, vai ficar para ele R$ 34.054 menos R$ 32.800. R$ 32.800. Então, logo fazendo a subtração, nós vamos ter 0, aqui 4, aqui 5, 0 não tira 8, então nós vamos pegar uma, aqui no caso fica 10, e aqui vão ficar 3, 10 menos 8 vai dar 2, 3 tira 2 vai dar 1, e 3 tira 3 vai dar 0. Então ele vai estar economizando R$ 1.254. Se ele comprar à vista, esse carro ele economiza R$ 1.254. Se ele comprar a prazo, ele vai pagar exatamente R$ 34.054, sendo no caso R$ 1.254 a mais do valor que ele está pagando à vista. Então, como sempre a gente fala, é sempre bem melhor comprar à vista do que a prazo. Então, vale a pena aí um pouquinho da economia, guardar um pouquinho de dinheirinho para a gente poder comprar à vista, porque quem tem o valor à vista consegue negociar isso, ter um ganho muito significativo na compra. Então, aqui eu fico nesses dois exercícios da sala de aula da tarefa passada. E como combinei com vocês, no portal vai estar a resolução dos demais exercícios, para todos poderem conferir e estar aproveitando para anotando as dúvidas também, tá bom? Então, vamos apagar aqui para a gente dar continuidade. Então, a nossa aula agora vai ser sobre divisão, que também já não é mais nenhum mistério para vocês, Então, na divisão, a gente percebe que não temos mais mistério, porque a gente já falou o que é dividir, Então, lá no livro de vocês, a divisão está na página 47. O nosso assunto agora é divisão. Divisão está na página 47 e vai até a página de número 50. 47 a 50,
Então, gente, sendo assim, nós vamos relembrar o que é dividir, né? No caso, o que é realmente uma divisão para nós. Né? Então, nós já temos a ideia que divisão ou dividir nada mais é do que repartir, né? Tá dividindo em partes iguais, qualquer quantidade, qualquer valor ou qualquer coisa que você vá fazer uma divisão dela, você imagina que essa divisão é em partes iguais. Até porque quem está dividindo não quer perder, né? E também não deve ganhar em cima do outro, já que não é mérito. Então a divisão ela é justamente isso, ela representa de quantidades iguais, dividir em quantidades iguais. Então, sendo assim, eu quero que vocês pensem comigo. Vamos fazer um exemplo aqui de como dividir isso. Então, vamos pegar aqui, deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de divisão. Então, vamos pegar. Dividir R$375 para 15 amigos. Então, olha só, já que eu estou falando em dividir, né, nesse momento que a gente está vivendo, uma divisão, ela acaba sendo até necessária ser feita, né, porque está todo mundo precisando um pouco de cada coisa, de um pouquinho, e então aqui eu tenho essa ideia para a gente trabalhar. No caso, eu vou dividir R$375 para 15 amigos. Como é que eu vou dividir R$375 para 15 amigos? Tenho certeza que se estivesse na sala de aula, alguém ia falar, divide comigo, né? Então agora aqui a gente vai fazer uma divisão, né, para que fosse igual a todos. Então nós vamos pegar lá. Quando eu tenho uma divisão, eu tenho 375, né? Já que eu vou dividir em 15 amigos, então vou colocar a chavezinha aqui. 375 dividido por 15. Então eu tenho aqui, ó, 37 é maior do que 15, né? No caso, eu tenho 37 para dividir para 15 e logo eu vou perceber que eu posso colocar, vamos lá, 2. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1, 2 vezes 1, 2, né? E aí ficou em 2 vezes 1, 2 e 1 aqui foi, nós temos 30. Então eu tenho 37 menos 30. 37 menos 30 vão sobrar 7. 7 não dá para dividir por 15, então nós vamos abaixar 5. Vamos colocar o 5 do lado do 7. Então eu tenho 75 dividido por 15. 75 dividido por 15. Quanto vai dar isso, hein? De quantos 15 eu preciso para dar 75? Com 4 15 eu vou ter quantos? Eu vou ter 60, né? Porque eu tenho 15, 30, 45, 60. Com mais 15 eu vou ter quem? 75. Então logo 75 dividido por 15 vai dar 5. Porque 5 vezes 15 é 75. E 75 menos 75 restam 0. Como nós falamos já nas outras operações, na adição, nós tínhamos alguns termos lá, né? Qual que era mesmo? Então vamos relembrar. Tinha as parcelas, soma ou total. Na subtração, nós tínhamos o minuendo, subtraindo, resto e diferença. Na multiplicação, nós tínhamos fatores, né? E produto. Na divisão também, esses números também recebem alguns nomes para eles. Então nós temos aqui, ó, o 375, nós chamamos de dividendo. É o nosso dividendo. Dividendo é aquele valor que você vai usar ele para ser dividido, tá? E aí eu vou ter o 15, no caso o 15 é o meu divisor. O divisor é o valor que me permite, o que me faz pegar esse dividendo e ser dividido nessa quantidade para todo mundo igual. Ou repartir numa parte igual a todos. E o 25 também, ele é chamado de quociente. O quociente é o valor que vai ficar embaixo do nosso divisor na divisão, quando a gente coloca em algoritmo. E depois eu vou ter o zero, que é o nosso resto. Esses termos que eu tenho aqui na divisão, nós vamos observar que nessa divisão que nós acabamos de fazer, o resto dela é zero. Então, toda vez que o resto é zero, essa divisão tem um nome especial. Ela é conhecida como divisão exata, tá? Uma divisão exata.
O que é uma divisão exata? A divisão exata é toda divisão onde o resto dela é sempre igual a zero. Então, nesse caso, tem uma divisão exata porque o resto é zero. Né? E numa divisão é bastante importante você perceber uma coisa. O seu resto, ele nunca vai poder ser maior do que o seu divisor. Tá? Ele tem que ser sempre menor que o divisor. No caso da divisão exata, ele vai ser sempre zero, então ele já é menor que o divisor. Tudo bem até aí para todo mundo? Então, vamos um outro exemplo aqui, tá? Vamos fazer um outro exemplo de divisão. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer com vocês uma divisão de... Agora, eu vou dividir 875, né? 875 eu vou dividir por 13. R$875, vou dividir por 13. Vamos perceber que eu diminui o número de amigos e aumentei a quantidade para ser dividida, né? A ideia da divisão é a mesma. Então, vamos pegar lá, 875 dividido por 13. 87 por 13, né? Quantos 13 eu vou precisar para chegar em 87? Ou seja, 13 vezes quantos que vai dar 87? Tem alguns alunos que fazem assim, ó, 13 vezes 2 dá 26, 13 vezes 3, 13 vezes 3 vai dar 39, 13 vezes 4, né, vai dar 42, e assim sucessivamente, até ele chegar ali o mais próximo, no caso do 13. Nesse caso, quantos que vai dar 13 dividido 875, no caso 87, por 13? Quanto vai dar? Será que dá 7? Vamos tentar, se eu colocar 7 lá, vamos pegar aqui, ó, 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21. Fica 1, vão 2, 7 vezes 1, 7, 2, 9. 91. Passou, nós percebemos que 7 é muito. Então, vamos tentar o quê? O 6. Vamos pegar o 6. 13 vezes 6. 13 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 8 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 78. 18, 78. Então, nós temos ali o 6. Se eu colocar o 7, ele vai ser maior do que eu preciso. Se eu colocar o 6, ele é um pouco menor. Então, vamos colocar lá. 6 vezes 3, 18. 8 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 78. Então, eu tenho 87 menos 78. 7 não tira 8. Então, vamos pegar uma dezena aqui no caso. Vou ficar com 17. Aqui vai passar a valer 7. 17 menos 8 vai dar 9. E 7 menos 7 vai dar 0. 9 não dá por 13, mas então eu posso pegar e abaixar o valor 5. Então vai ficar 95 por 13. Nós vimos que 13 vezes 7 dá 91, então eu posso usar o 7 aqui. 7 vezes 3, 21, fica 1, vão 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9. Então vai dar 91. Então eu tenho 5 menos 1 vão dar 4, e 9 menos 9 vai dar 0. Então deu o resto 4. Nós percebemos que essa divisão, o resto dela não foi 0, porque no caso aqui o resto é 4 e 4 é menor que 13, então não dá para continuar essa divisão. Então isso aqui, nós temos então uma divisão não exata. Uma divisão não exata. Quando é que a divisão é não exata? Toda vez que ela tem um resto menor que o divisor. Tá? Então, para fechar nossa aula de hoje, já que nós falamos da divisão exata, da divisão não exata, nós podemos fechar da seguinte maneira. Recordando, só para a gente poder ver isso aqui, nós vimos os nomes dos termos. 875, que é o nosso dividendo, 13 divisor, 67 quociente e resto 4. Né? No caso, resto menor que o divisor, divisão não exata nos números naturais. E aí a gente percebe também que eu poderia estar tirando uma prova real disso. Como é que eu poderia tirar uma prova real disso? Toda vez que eu vou fazer uma prova real, eu tenho que o meu dividendo, ele nada mais é que a multiplicação do meu divisor pelo meu quociente somado ao meu resto. Então, se eu fizer isso, eu vou ter que 875 é igual a 13 vezes 67, somado com 4. E vocês vão perceber que 875 é igual a 875. Ou seja, a sua divisão sempre vai poder ser conferida quando você usa essa relação aqui de divisor, divisor, dividendo, divisor vezes quociente, somado ao resto.
Tudo bem, galerinha? Então vamos parar por aqui a nossa aula de divisão, né, de números naturais. E fica para vocês uma tarefinha na página 50, exercício 32 a 38. Lembrando que sempre devemos copiar e resolver a atividade, desenvolvendo passo a passo e colocando a data desse exercício. Não esqueçam disso. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.